Bem-vindos a mais um programa Léo Jesus aqui no canal SPFC TV Léo Jesus, domingou e no sábado deu tricolor. Vamos falar sobre a vitória do São Paulo contra o Fluminense e já emendar, porque esta vitória, a coletiva de Dorival Júnior, vamos colocar trechos aqui, já deu alguns indícios aí, mais até do que eu gostaria, para o jogo contra o Palmeiras. Vamos falar, por exemplo, de Caleri, vamos falar também de Ferrarese, que deve ficar em definitivo mesmo no São Paulo. Tem informação sobre Michel Araújo, quero falar um pouquinho de mercado da bola e muitas outras informações do nosso tricolor paulista. Depois, como é que é, diretor? Vinheta, para chamar. Vinheta, vamos lá. A gente vai falar do tricolor, um recadinho rápido antes da nossa parceiraça, a PagBet, gente. Para você que tem 18 anos ou mais e gosta de fazer a sua fezinha em futebol ou outros esportes, tem vários lá, a PagBet é o lugar certo. Clicando no link que eu estou deixando fixado no primeiro comentário, você aproveita as vantagens aqui por ser inscrito do canal e burocracia zero, e a partir de R$1 você pode apostar. Sugestão para quem está vendo o vídeo no domingo, tem o jogo do Palmeiras contra o Atlético do Paraná. Com ótimas cotações, hein, gente? Vitória do Atlético do Paraná, pagando R$ 3,06 por cada real apostado. O empate, R$ 3,22. Vitória do Palmeiras, R$ 2,31. Então, se você acerta em uma das situações aí, no mínimo, em caso de vitória do Palmeiras, você dobra, mais do que o dobro, na verdade. Empate ao Atlético do Paraná, mais do que o triplo do valor apostado. Essa é uma sugestão, você encontra várias partidas de vários esportes na PagBet. É o seguinte, irmão, lá acertou, tá pago. Link fixado, repito, no primeiro comentário. Quem acertou foi o São Paulo e acertou no apagar das luzes. O São Paulo, com gol de Luciano, venceu a equipe do Fluminense no Morumbi por 1-0. Resultado merecidíssimo, né, gente? Fazendo um resumo da partida, porque a gente já fez o pós-jogo, inclusive lá do estádio ontem, fizemos a cobertura da partida no setor de imprensa do Morumbi, e o São Paulo seria uma judiação sair desse jogo sem vencer. Resumo rápido, primeiro tempo, a gente conseguiu perceber uma disputa muito tática entre os times, uma imposição tática. Imposição, para mim, vencida pelo São Paulo, do primeiro ao último minuto do primeiro tempo. Não foi um jogo de grandes oportunidades na primeira etapa, mas o São Paulo conseguiu se impor ao time do Fluminense, que não é fácil. Taticamente é um time que normalmente domina o seu adversário. O São Paulo teve esse domínio e imposição tática. No segundo tempo, sim, não só o São Paulo continuou consistente, taticamente, bem posicionado, como o São Paulo começou a criar oportunidades. O São Paulo amassou o Fluminense no segundo tempo e o gol só foi sair aos 42, 43 do segundo tempo, mas merecia ter saído bem antes. São Paulo teve várias chances na partida, né? O Luciano teve uma treta lá com o Felipe Melo. Daqui a pouquinho a gente vai dar até um prêmio aqui do canal pro Luciano por causa disso na hora da escolha do Tug Life da partida, já fazendo o spoiler aqui, tá? Destaques do São Paulo, pessoal. Quero destacar para mim uma boa partida, muito boa partida do Rodrigo Nestor. Deu dinâmica de jogo, deu condição ali, infelizmente estava impedido, né? E também não teria saído o gol, mas deu uma bola muito boa pro Arboleda, mas pouco impedido ali, conseguiu roubar uma bola importantíssima também, que quase proporcionou ao São Paulo naquela saída, pressionar a saída do Fluminense, que o São Paulo fez muito bem. O Nestor rouba uma bola, rola pro Pablo Maia, mas ele acaba batendo de esquerda, não veio na perna boa, e o zagueiro do Fluminense tira, né? Entre outras jogadas, o Rodrigo Nestor deu bastante profundidade ao time, conseguiu ver Patrick passando, girou boas bolas também. Gostei muito da partida do Nestor. Pablo Maia, que acabei de citar o nome dele, jogador que vem crescendo cada dia mais no comando do Dorival Júnior, para mim um dos melhores, quase foi premiado com um golaço, uma defesaça do goleiro Fábio no final da partida, e cada vez mais essas atuações vão deixando o São Paulino feliz e também o Pablo Maia mais longe do São Paulo. Tem uma grande, mas assim, grande não, enorme chance de Pablo Maia deixar o tricolor neste meio de temporada. Espero que, se o São Paulo vender, consiga convencer, pelo menos a que ele encerre a temporada por aqui. Certamente é uma preocupação que o São Paulo vai ter, é difícil convencer, porque os times da Europa, se levam um jogador nessa janela, é o início, né, de temporada lá, é a janela mais aquecida. Vamos ver o que acontece aí, mas vem jogando muita bola, né? Destacar também a partida do Rafinha, partidaça do Rafinha, hein?
não vai ser... Ele não deu assistência pro gol, mas convenhamos aqui, embora a assistência foi do David, o lance ele é todo do Rafinha, o lance que quebra a defesa do Fluminense, ele acha o David sozinho, até achei que o David poderia dominar e fazer o gol, o David faz a opção de tocar para o Luciano, nem sei se era a melhor opção, e o Luciano se vira bem ali, marcando o gol do São Paulo. E claro, também destaque para o Luciano, que além de fazer o gol, teve movimentação, fez uma grande partida. Luciano agora é o artilheiro do time na temporada, divide o posto com o Galopo e também é o artilheiro em assistências do São Paulo. Como cresceu o Luciano no comando do Dorival Júnior, hein? Esse posto de assistência ele divide também, só que com o Caleri, tá? E aí, gente, vamos lá, o Tug Life da partida. Eu inverti. Na live de pós-jogo, eu não tinha colocado o Luciano, mas agora tem que ser o Luciano. Sabe por quê? Quando você chega em casa, lá no estádio tem algumas coisas que a TV mostra que você não percebe. Quando eu vi, além do gol que a gente percebeu, do bom jogo que eu já tinha constatado do Luciano, essa cena aí, ó, passando na sua tela, o Luciano encarando o Felipe Melo, eu cheguei a ver isso em vídeo, que eu não posso mostrar aqui por direitos autorais. O Felipe Melo deu uma pipocada daquelas, o latidinho de Chihuahua e Pitbull, não, Chihuahua, tomou a apavoro do Luciano, tomou a entortada do Juan, perdido em toda a bola. Felipe Melo pagou um micaço no Morumbi, Luciano se impôs e ainda deu aquele beijão no escudo do São Paulo. Então, Tug Life invertido para Luciano aqui no vídeo de hoje, né? Vamos já fazer a emenda aqui para a gente falar sobre a entrevista coletiva do Dorival, que a gente já começa a falar de São Paulo e Palmeiras. Sobre Caleri, primeiramente, o Dorival falou isso daí. Com relação ao Caleri, dificilmente o teremos para o meio de semana. O Wellington ainda eu acho um pouco cedo, fez poucos trabalhos com bola. Eu acredito que ele leve um tempo um pouquinho maior. Pato está se aproximando, ainda não definido, mas está se aproximando de uma possibilidade. Vamos aguardar um pouco mais aí para podermos definir tudo isso. Então já sabemos que contra o Palmeiras, Caleri está fora. Será que o Dorival está blefando? Vamos conversar sobre isso. Não só Caleri, como o Wellington, ele ainda diz que o Wellington, embora está liberado, ele na opinião dele precisa de mais tempo, então é opção totalmente do Dorival. O Wellington está pronto para jogo. E o Pato ele já descartou. Nós vamos falar também sobre a estreia do Alexandre Pato, quando deve ser, tá? Segura um pouquinho que eu já trago para vocês. Mas vamos nos atentar por enquanto em São Paulo e Palmeiras. Caleri, por causa da questão das costas, a gente foi atrás da informação. O Caleri nem treinou, tá, gente? O São Paulo tava guardando esse sigilo, mas esses dias não teve nem treino do Caleri. Realmente, praticamente impossível que ele jogue contra o Palmeiras. Não me parece um blefe do Dorival. Eu só achei que o Dorival vacilou em colocar isso na entrevista coletiva, cara. A menos que seja o blefe, que eu não acredito que seja, não canta essa bola pro Abel não, Dorival. O que vocês acham, gente? Não era melhor? Deixa esse sigilo. Caleri, Dorival, vai contra o Palmeiras. Caleri tá tentando a recuperação dele, vamos ver se consegue. Ponto. Né? Porque aí você já coloca o Abel pra, olha, eu monto um time pra marcar com o Caleri ou um time sem o Caleri, porque é muito diferente o time do São Paulo quando joga com o Caleri, o que a zaga adversária vai ter que pensar com o Caleri em campo, e aí passa pelo pensamento do treinador, do que você pensar em um time com o Juan, que será o substituto natural do Caleri, que inclusive fez boa partida também o Juan, perdeu um gol que não podia, mas fez boa partida. Então eu acho que você cantou uma bola desnecessária pro Abel Ferreira, tá? Só nesse ponto aí. O Wellington e Pato realmente para esse jogo não tem condição, pelo menos o Wellington não de ser titular, mas pelo jeito também não será relacionado, mas aí tem a volta do Caio Paulista. Outra informação, gente, Michel Araújo, tá? Ele não jogou contra o Fluminense por questão de contrato, assim como o Caio Paulista também, só que o Michel Araújo ainda tem uma questão física, ainda é dúvida contra o Palmeiras. Eu conversei com o Dorival Júnior antes do jogo contra o Fluminense, ele me disse que além da questão contratual, o Michel Araújo não estaria pronto fisicamente para esta partida. Tem um período muito curto do sábado para quarta-feira, e se nesse período ele se recuperar, vai para o jogo, mas a chance do Michel Araújo também estar indisponível, infelizmente, é muito grande. Então São Paulo tem desfalques importantíssimos contra um adversário duríssimo, que é a equipe do Palmeiras, né? Vamos lá, sobre São Paulo e Palmeiras, essas dicas do Dorival, e o Dorival falou, mas isso daí que eu acho muito bacana a gente destacar aqui. Esse ótimo aproveitamento do São Paulo está muito ligado também com o apoio da torcida, ou a forma de jogar
em casa e fora de casa, ainda você não conseguiu achar esse equilíbrio e essa regularidade? Primeiro que 80 mil pessoas em uma semana dentro do Morumbi, nós só temos que agradecer ao nosso torcedor e fazermos o nosso melhor sempre para que possamos retribuir a essa confiança. Segundo, não existe diferença. Nós temos jogado tanto dentro quanto fora de casa da mesma forma. É que como os resultados não acontecem por uma bola, por um erro, por um momento, por uma situação, talvez não tenha o reconhecimento e o valor que essa equipe esteja merecendo, porque lá fora nós também colocamos o Cruzeiro dentro do seu campo de defesa, o Grêmio dentro do seu campo de defesa, o Corinthians dentro do seu campo de defesa, e o resultado só não aconteceu pelos fatos que não se explicam no futebol. Mas eu confio no trabalho, acredito naquilo que nós estejamos fazendo nesse momento. Acho que ainda pode melhorar, evoluir. Se esses jogadores acreditarem, eu não tenho dúvidas que nós poderemos ter coisas melhores aí pela frente. O Dorival fala da diferença do São Paulo no Morumbi para fora. Primeiro que eu acho que tem sim e muito a participação da torcida do São Paulo. O Morumbi faz diferença porque o torcedor do São Paulo faz a diferença, né? Sempre vai ser mais cômodo jogar dentro de casa. E, embora eu concorde em partes com o Dorival Júnior, olha, o São Paulo tem dominado adversários fora de casa, ele cita Cruzeiro, cita Corinthians, cita Grêmio no segundo tempo, o primeiro tempo o São Paulo foi dominado, mas eu acho que ainda faltam algumas coisas jogando fora de casa, como um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de imposição do São Paulo, um pouquinho mais de estar ligado. Eu acho que isso a torcida do São Paulo, na maioria esmagadora dos jogos do Morumbi, traz. Precisa o time incorporar isso e jogar fora de casa. Então eu acho que existe sim uma diferença de postura do São Paulo, tá? Não acho que é a mesma coisa e é só a sorte que fez os resultados virem no Morumbi, não é isso que o Dorival falou, mas em parte sim, né? Eu acho que tem alguma questão aí que o São Paulo precisa trabalhar melhor fora de casa, assim, principalmente na questão de atenção e foco no jogo, tá? E um pouquinho mais de coragem para atacar o adversário quando está fora de casa. Mas ele citou alguns exemplos que também faz bastante sentido. E o Dorival, o terceiro trecho e último da entrevista dele que eu quero destacar, ele citou sobre o crescimento do Luciano, que agora a gente falou agora há pouco. Vai lá, Dorival. Eu queria saber mais precisamente do Luciano na questão de liderança dele. Hoje com gol, né, ele chegou à artilharia ao lado do Galopo e também é o maior assistente, com 6 assistências ao lado do Caleri. Eu queria saber o que mudou, o que você vê no Luciano ali, que hoje ele entrega muito mais para a equipe. A gente percebe um Luciano mais solidário, participativo. Teve alguma conversa de você com ele? Porque nas suas mãos a gente percebe um crescimento muito grande dele. E também falar um pouco dessa liderança que ele assumiu nesse elenco. Obrigado. Eu tentei mostrar a importância dele, não só tecnicamente falando, não só sendo decisivo em alguns momentos, mas que ele tem capacidade para muito mais, muito mais. E se ele continuar pensando dessa forma, eu acho que ele vai fazer um ano maravilhoso para ele, para a carreira dele, naturalmente, coletivamente, para São Paulo. Não só conversa, mas trabalho e dedicação, o que não tem faltado. E com isso, os resultados começam a aparecer em campo, vocês mesmos observando aquilo que ele esteja fazendo, além daquilo que ele vinha naturalmente aí. Espetacular. E aquilo, gente, o Luciano, quando ele está focado, quando ele joga mais com os pés do que com as mãos, eu falo assim, com as mãos dando os chiliques dele, né? Ele ajuda muito o São Paulo, né? E é um cara que eu vou sempre cobrar, gente. Você vai ver, cara, que eu vou ficar pé da vida aqui, mas que eu não tenho muita esperança. O Luciano, quando vai mal, quando faz uma sequência mal, quando às vezes ele não tá ligado no jogo, esse eu cobro porque tem muito a entregar. Esse é o Luciano. E ainda ele pode entregar muito mais do que isso, como disse o Dorival na coletiva. Então o Luciano é um cara que eu vou cobrar porque acredito que ele pode entregar mais. Quem pode entregar, a gente cobra mesmo. Boa, Luciano. Grande fase. Parabéns por essa fase no Tricolor. Ainda um ganchinho aqui, tá? Primeiro sobre o destaque da partida, eu esqueci de citar, gente. Seria injusto aqui. O Rafael, pelo amor de Deus, defesaça. Uma bola muito difícil, uma defesa espetacular que salvou o jogo de ser totalmente revertido, né? O Rafael faz uma defesaça ali.
Goleiro, uma bola no gol, bola difícil, pegou para mim disparado depois do pós-Rogério aí, vamos dizer assim, é o melhor goleiro que o São Paulo tem, passa muita confiança, tá excelente o Rafael. Então, essa ressalva aqui, esse emendo, na verdade, feito. E outro detalhe, ainda sobre São Paulo e Palmeiras, está definido a arbitragem. Será o senhor Braulio da Silva Machado, ele será o árbitro escolhido para o confronto de São Paulo e Palmeiras no Morumbi. Espero que esse senhor possa fazer uma grande arbitragem. O São Paulo tem pouco bastidor, cara. Os caras fazem o que fazem no Morumbi. Ontem mesmo, no jogo do São Paulo, parecia que a linha de impedimento queria achar alguma coisa milimétrica, quando a orientação é, olha, tá ali, tá dentro da linha, gente, dá o gol, mas eles arrumavam pra cá, pra lá, rezando desesperadamente pra ter algum ângulo que mostrasse impedimento. Me parece uma má vontade em vários jogos contra o São Paulo. Teve o caso contra o Cruzeiro, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Sport no jogo lá da Ilha. São muitos jogos, perdão, em um curto espaço de tempo, né? Então tem que ter bastidor, o São Paulo não tem, a gente já sabe. Então que esse árbitro possa fazer uma grande arbitragem no Morumbi e não prejudicar o São Paulo. É só isso que eu peço, não estou pedindo força para o São Paulo, quero que o São Paulo ganhe honestamente, eu só quero que o São Paulo pare de ser prejudicado. Então muita boa sorte pro senhor Braulio aí, tá? Seguindo aqui, pessoal, para a gente falar de Nahuel Ferrarese. Ferrarese vai ficar no São Paulo, garantido até o final dessa temporada. São Paulo terá o empréstimo estendido até o final de 2023. Isso já está certo com o Grupo City, ou seja, ele se recupera da contusão e ainda pega um final, alguns jogos do Campeonato Brasileiro. Aí depende onde o São Paulo vai estar, se estará, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, poderá colaborar aí com o tricolor, tá? E existe aí uma possibilidade muito grande de isso virar compra em janeiro. Ao final do contrato, isso bem já articulado com o Grupo City, ainda não fechado, mas articulado para que Nahuel Ferrarese, o São Paulo, compre 80% dos direitos econômicos do atleta por 3 temporadas. O valor não revelado, mas seria um valor muito menor do que aqueles 7 milhões de euros previstos lá, né? Então o São Paulo pagaria menos e de maneira parcelada. Pelo bom relacionamento, o Grupo City topou e o Nahuel Ferrarese deve ficar no São Paulo. Um plus aqui, gente. Há quem diga que o Grupo City tem interesse em levar o Pablo Maia e faria parte do acordo. Mas aí, assim, isso a gente precisa investigar. Isso é burburinho que eu estou passando. Se virar informação, é claro que burburinhos a gente apura. Se virar informação, eu trago para você. Se eu não trouxer nada, é porque eu não vou ficar enchendo linguiça com coisas que não existem, tá? Surgiu esse burburinho, prometo apurar e no decorrer da semana a gente vai conversar sobre isso também. Não vou encher linguiça também com o Eric, que não mudou absolutamente nada do último vídeo, assim como o Zalazar também. Cola no último vídeo se você não viu ainda, dá uma olhadinha por lá. Da minha parte, que Jesus Cristo abençoe a sua vida. Lembrar que o link fixado no primeiro comentário é da PagBet. Na PagBet acertou, tá pago. E eu vou me mandando e vamos São Paulo. Tchau, tchau.